Olá, seja muito bem-vindo a mais um Alesp Conecta. No Alesp Conecta de hoje o tema: com a crise aumenta o número de falências e recuperações judiciais no estado de São Paulo. Para falar sobre o tema, eu recebo o especialista e administrador judicial, que é especialista em recuperação judicial, doutor Eduardo Benini. Seja muito bem-vindo à Rede Alesp, doutor. Obrigado, Guga. Obrigado pela oportunidade. Muito obrigado pela possibilidade aí de comentar esse assunto aí com vocês. Agora, a pandemia ela trouxe aí uma série de dificuldades para a maioria das empresas, né? O senhor acha que essa crise criada pelo novo coronavírus ela afetou principalmente pequenas e médias empresas? Em tese, empresários aí, né, com menos poder aí, né, financeiro para apanhar crédito no mercado. Quer dizer, a dificuldade ela chega primeiro nas pequenas e nas médias empresas. Como tomar aí medidas jurídicas que possam ajudar o pequeno empresário nesse momento, doutor, que muitas vezes ele não sabe nem das opções que tem no momento desse, acaba entrando até numa situação de desespero. Então eu gostaria que o senhor explicasse as alternativas que um pequeno empresário tem aí no estado de São Paulo e também no Brasil, doutor. Guga, eu acho que eu começo falando, e não podemos deixar de mencionar, que a primeira alternativa é realmente tentar compreender quais são aí as medidas, os mecanismos que o poder público tem ofertado específicos para a pandemia. Linhas de crédito para micro e pequena empresa, possibilidade de prorrogar pagamento de impostos em alguns casos. Então, assim, de início, o empresário ele tem que estar atento para essas medidas, essas políticas públicas específicas. Agora, cabe também fazer um olhar interno para a sua própria empresa. E nesse olhar interno, compreender exatamente a origem, de que maneira, de fato, a pandemia impacta na empresa, para poder buscar os remédios de reorganização da companhia, da empresa. Mesmo as de pequeno porte, a gente começa, nossa, mas é algo muito sofisticado. Não, às vezes medidas simples de conseguir estruturar melhor o seu endividamento, classificar melhor quais são os seus contratos, suas obrigações, onde há um certo desperdício de energia, onde não há, o que é possível com os próprios credores da empresa, buscar uma renegociação de prazos, uma renegociação de taxas de juros, enfim, uma prorrogação de prazos de pagamentos. É interessante mencionar que, assim, neste contexto da pandemia, ela não atingiu isoladamente um setor, ela generalizou, ela atingiu todos os setores, e justamente por atingir todos os setores, uns mais, outros menos, todos os empresários que se relacionam entre si, eles estão sensibilizados com a situação. Então, assim, abrir diálogos com os seus fornecedores, os seus credores, acho que é o primeiro caminho. Ter políticas públicas, abrir os diálogos, classificar as suas obrigações, enfim, essas são as medidas que eu iniciaria qualquer tipo de sugestão. Agora, é evidente que existe esse mecanismo bastante claro, a recuperação judicial é um mecanismo específico, mas que ainda nesse momento, nesse início de pandemia, enfim, que a gente ainda não consegue entender a extensão dela, ainda é uma medida que, se puder evitar, seria interessante para não usar um remédio tão forte numa situação que você ainda não tem todo o cenário de quanto tempo isso vai perdurar. Importante, né? Esse esclarecimento, outro esclarecimento que é importante a gente fazer nesse início de programa, doutor. Qual que é a diferença, né? E na verdade, o que é falência e o que é recuperação judicial de empresas, né? E qual delas se torna mais viável? Qual você adota em qual o momento correto para você adotar cada uma delas? Isso é uma dúvida que surge e a maioria dos pequenos e médios empresários eles não conhecem devidamente o que é cada uma delas. Então, olha só, excelente pergunta, porque
muitas vezes existe realmente essa dúvida e são mecanismos completamente diferentes. A falência é um mecanismo de encerramento de uma companhia, de uma empresa. A falência ela tem um objetivo muito específico. É você classificar as dívidas de uma empresa que se tornou inviável, então, ou seja, aquela loja que se tornou inviável, aquele grupo de lojas que não tem mais possibilidade de se manter no mercado, inicia-se na falência dela por um levantamento de quais são os seus passivos, quais são as suas dívidas são classificadas, com a classificação dessas dívidas, você levanta os ativos, ou seja, quais são os créditos que essa empresa ainda tem, o que ela tem que pode se tornar recursos, como patrimônio, imóveis ou próprio estoque. E no procedimento de falência, é nomeado um administrador judicial, é a pessoa que vai pegar esses ativos, vendê-los, transformá-los em dinheiro e pagar os ativos, os passivos. Então, a falência é um mecanismo de encerramento de uma atividade que se tornou inviável, um mecanismo judicial para isso. Já a recuperação judicial é justamente o oposto. É um remédio jurídico, assim podemos chamar, por meio do qual uma empresa que ainda é viável, você busca perante o judiciário uma estruturação para renegociar suas dívidas, para renegociar com os seus credores, e a partir dessa renegociação você apresenta um plano de recuperação daquela companhia. Então, assim, acho que um resumo para que todos possam compreender de maneira bastante objetiva qual é a diferença na falência, eu estou encerrando uma atividade que se tornou inviável. Na recuperação judicial, de maneira simples, eu estou dando uma chance para uma sociedade que é viável, mas que diante de uma crise, que pode ser uma crise econômica, uma crise do próprio negócio, eu preciso de um plano para recuperar. E para este plano, eu não posso ignorar que existe uma massa de credores dessa empresa, então eu junto essa massa de credores no processo e submeto a elas um plano que elas vão avaliar e vão dizer para mim, olha, eu concordo com o seu plano, a sua atividade é viável, então nós vamos aprovar aqui que você cumpra esse plano para recuperar a tua companhia. Agora, doutor, é interessante também como os processos de falência e recuperação judicial foram afetados durante a pandemia. Tem muita coisa parada, como é que funciona, doutor? Tem evidente que acho que dois aspectos centrais aí. Primeiro, a pandemia, no seu início, afetou o andamento de processos, especialmente os processos físicos, quando no momento em que os tribunais fecharam, os cartórios, enfim, esses processos estavam em andamento. Aliás, estão até hoje. Agora, os processos digitais, aqueles processos que tramitam assim, pela internet, eles estão, de fato, correndo normalmente atualmente. A questão se a gente parar para pensar num processo de falência, processo de falência eu vou levantar os ativos da empresa e vou levá-los a um leilão, uma praça, então a gente chama de arrecadar os ativos, transformá-los em dinheiro. Neste momento, conseguir vender esses ativos está muito difícil. Então, assim, como que um processo de falência, mesmo que seja um processo de falência, como ele é afetado, né? Como é que ele é afetado nesse momento? Ele é afetado por quê? Porque os possíveis interessados na compra de determinados ativos recuaram nesse momento. E ao recuar, não compram esses ativos. Por não comprarem esses ativos, eu não consigo transformá-los em dinheiro e, portanto, pagar os credores daquela empresa falida. Nas recuperações judiciais, o cenário também não é muito diferente. Por quê? Porque nas recuperações judiciais, você lembra que eu falei que as empresas apresentam um plano? Então, assim, eu tenho situações de empresas que, pouco antes da pandemia, apresentaram um plano. Esses planos, diante da pandemia, eles precisam ser repensados. Não sei se você vai concordar comigo, mas imagina que em janeiro você fazia lá uma projeção da sua empresa em recuperação judicial, junto com os seus assessores, você apresenta um plano. Com esse plano, vem março, e você tem que repensar esse plano, porque o cenário mudou muito.
o cenário econômico, o cenário de compra e venda de produtos, de serviços, enfim. Então, assim, eu tenho essa situação. E tenho também a situação das empresas que pediram recuperação judicial pós-pandemia, vamos dizer, pós-início da pandemia, já tem um cenário melhor para avaliar um plano, mas que essas empresas muitas vezes estão afetadas na sua operação a necessidade de recursos. E aí, assim, mesmo em recuperação judicial, obter recursos não é tão simples. Então, é uma situação que também afeta empresas em recuperação judicial. Então, no resumo, as falências são afetadas porque eu não consigo pessoas interessadas em adquirir determinados bens. E as recuperações judiciais são afetadas porque, os planos precisam muitas vezes ser revistos, e dois, eu preciso levar recursos a essas empresas, levar recursos às empresas de recuperação judicial, para que, de fato, elas possam passar por um processo de enfrentamento da crise. Agora vamos lá, de forma bem detalhada, como funciona uma recuperação judicial? É nomeado um interventor? Como funciona toda essa história? E aí é legal esclarecer o telespectador, essa pessoa é de escolha do empresário, essa pessoa é de escolha do juiz. Como é que funciona tudo isso, doutor? Olha, o processo de recuperação judicial, ele é um processo que tem, assim, um protagonismo da empresa em recuperação judicial, a recuperanda, a gente usa esse termo. A recuperanda, diante da tomada de decisão, olha, eu preciso deste remédio jurídico para enfrentar a minha crise. Então ela vai fazer um pedido judicial, ela vai buscar a assessoria aí de um profissional da área da advocacia para fazer o pedido judicial. Neste pedido, ela vai listar o grupo de credores dela. Então, a gente fala assim, existe um quadro de credores, é o termo que a gente usa. Neste quadro de credores, a lei indica quais são as dívidas que são passíveis de serem enquadradas na recuperação judicial. Um exemplo que eu acho que tem que ficar bem dito aqui é que, por exemplo, dívidas fiscais, tributárias, elas não podem fazer parte de um plano de recuperação judicial. Então, elas não compõem o pedido de recuperação judicial. A empresa fez o pedido, ela indica o quadro de credores dela, e aí o juiz, no caso, vai nomear o que a gente chama de um administrador judicial. Esse administrador judicial, Guga, não é uma pessoa que vai administrar a empresa em recuperação. Ele não vai administrar a recuperanda, ele não será um interventor na recuperanda. Ele, no fundo, é um interlocutor entre o Poder Judiciário, a recuperanda e os seus credores. Então, qual que é o papel, a gente diz assim, qual que é o papel do administrador judicial nesses processos? O papel dele é justamente levar as informações entre as partes envolvidas. Então, é o administrador judicial que, representando o juízo, vai lá na recuperanda e busca as informações econômicas dela, busca que ela preencha, que ela cumpra o que a lei determina, vai lá aferir se os créditos que a recuperanda apresentou na sua lista inicial, aquela lista de credores do quadro que eu falei, se de fato esses créditos estão lá, estão registrados na empresa, são créditos que existem, enfim. Esse administrador judicial, ele é um grande interlocutor dessa história, ele não vai administrar a empresa que está em recuperação. Bom, ultrapassada essa primeira fase, em que você fez o pedido, apresentou seu quadro de credores, houve a nomeação de um administrador judicial. Depois de um determinado prazo, a empresa que fez o pedido, a recuperanda, ela tem o dever de apresentar um plano. E esse plano não é um plano fechado, não existe só uma ou duas hipóteses. Então, a empresa ela vai, de acordo com os seus assessores aí na área financeira, na área de negócios, então ela vai olhar para si mesma e falar assim, olha, o que eu preciso para ultrapassar esse período de crise? Eu preciso de mais prazo para pagar minhas dívidas? Então ela vai ofertar lá um pedido para os seus credores no plano, em que ao invés de pagar as dívidas em 12 meses, ela vai ter que pagar em 36, por exemplo. Eu preciso de um desconto das minhas dívidas, então ela vai lá apresentar um pedido de desconto. Então, todo esse plano, ele tem que seguir uma lógica. Então,
os mecanismos, os instrumentos que ela for apresentar no plano, eles têm que ir se encaixando de tal forma que o credor, quando ele olha esse plano, ele fala, não, olha, o que essa empresa está pedindo no plano, de fato vai permitir que ela recupere e de fato vai permitir que eu recupere ao menos parte deste meu crédito, muitas vezes, ou que eu recupere o crédito integral num prazo mais alongado, enfim, isso não existe um mecanismo fechado. Essa, Guga, é a grande diferença das leis anteriores para a atual. A atual permite que você crie o plano. Bom, este plano ele é submetido a uma assembleia de credores. Existe uma hipótese que se algum credor falou, olha, eu me oponho ao plano no processo, então o juiz submete isso a uma assembleia. E aí existe um protagonismo dos credores. Por quê? Porque os credores em assembleia, de acordo com a classificação dos seus créditos, eles vão aprovar ou rejeitar o plano, por maioria. Então, em cada classe, o plano é analisado e cada classe faz a sua votação, e aí existe um sistema específico da forma como essa votação é realizada, e nessa votação ele é aprovado ou rejeitado. Se o plano for rejeitado, o juiz pode convolar a empresa em falência. E aí, com a falência, entra aquele procedimento que nós falamos no início, que é o procedimento. Aí sim o empresário ele perde a disponibilidade da sua empresa e o árbitro judicial vai arrecadar os ativos, vendê-los e pagar os credores de acordo com a regra da própria lei. Entendo. Agora, nesses tempos de pandemia, como evitar uma falência? O que pode ser feito aí pelo empresário, através de recursos que ele pode lançar para evitar que essa falência aconteça, doutor? Olha, não tem, parece simples, né, assim, falar não tem segredo, mas é que o empresário ele vai ter que voltar os olhos ao seu próprio negócio mesmo. Há mecanismos, inclusive na própria assessoria aí entre advogados, assistentes financeiros, consultores, de tentativa de mediação, de negociar dívidas, negociar com os seus credores, negociar com os seus trabalhadores. Você veja, no contexto da pandemia, há normas que permitem você diminuir carga horária, ter uma diminuição de folha de pagamento, enfim. Então, o empresário, de início, ele tem que entender, acho que, de que maneira a pandemia afetou realmente o seu negócio, onde ele ainda tem a oportunidade de geração de caixa, e a partir dessas informações, classificar as suas principais obrigações e, com isso, tratá-las uma a uma, evitando a necessidade de um processo de recuperação judicial e a possibilidade de uma falência. O que é tratar uma a uma? Criando um quadro de prioridades, ou seja, olha, as minhas obrigações de médio e curto prazo são essas. Prioritariamente, eu preciso negociar com estes credores. Você, de fato, buscar essa negociação com os credores. Há vantagens e desvantagens nisso. A vantagem de fazer uma recuperação judicial é que você traz todos os credores para um palco único. Neste mecanismo que eu estou falando aqui, que é anterior à recuperação judicial, você, na verdade, faz as negociações de maneira individual. Isso é um pouco mais trabalhoso, por outro lado, não gera o custo que gera uma recuperação judicial. Agora, o poder público, ele teve alguma atuação nesse momento de crise, nesse momento de pandemia, para tentar auxiliar as pessoas e tentar evitar a falência, ou então tornar que o processo seja menos prejudicial para o empresário, para o comerciante? Olha, há uma série de notícias sobre projetos de lei, sobre tentativas aí que ainda estão por vir, mas o que nós podemos hoje, nesse momento, afirmar para vocês? Primeiro, sim, há algumas medidas que buscaram suspender impostos, então micro e pequenas empresas, acho que existe aí uma medida provisória que permite a prorrogação de alguns impostos. Há medidas que atingiram as obrigações trabalhistas, mas especificamente sobre recuperação judicial e falência, o que existe hoje
Existe uma recomendação do Conselho Nacional de Justiça, do CNJ. Nessa recomendação, praticamente o CNJ ele buscou, vamos dizer assim, amenizar os efeitos da pandemia nos processos de falência. Então, ele disse, olha, cabe aos juízes, se for possível, evitar a decretação de falência, especialmente nesse momento de pandemia. Então, permite que você, mesmo as empresas que já têm o plano aprovado, que apresente um aditamento a este plano e que este plano seja submetido à Assembleia novamente. Então, sim, posso dizer, o CNJ tem essa medida, o Tribunal de Justiça de São Paulo criou uma comissão para enfrentamento da pandemia, especialmente diante do aumento de casos de recuperação judicial e falência perante o Tribunal de Justiça. Então, o que o Tribunal de Justiça fez? Criou uma comissão. Importante que se diga, o Tribunal de Justiça ele possui várias que a gente chama de especializadas. São juízes especializados em falência e recuperação judicial aí na cidade de São Paulo. Esses juízes criaram uma comissão e esta comissão tem estudado e sugerido mecanismos para enfrentamento da crise. Por quê? Porque eles já detectaram um aumento de falência, um aumento de recuperação judicial diante do próprio Tribunal de Justiça. Entre essas medidas, um grande incentivo dele hoje é a mediação, é a busca de que as pessoas conversem com seus credores, conversem com as pessoas que têm obrigações entre si, para que, olha, diante da pandemia, todo mundo vai ter que ceder um pouquinho aqui e vamos ter que rever essas obrigações. E há também, Guga, um projeto de lei específico para alterar a lei de recuperação judicial e falência, e este projeto de lei específico está sendo submetido à análise no Congresso. E o que ele busca? Ele busca reconhecer que a pandemia afetou a recuperação judicial, afetou a falência, e que as empresas que estão em recuperação judicial e estão em falência, elas precisam repensar esses processos diante da pandemia. Sim, em linhas gerais é isso. Claro, não cabe aqui analisar ponto a ponto, ou discutir ponto a ponto de maneira profunda, mas, em linhas gerais, os projetos eles reconhecem que algo precisa ser feito diante da pandemia. Agora, é importante, né? No começo do programa você citou e eu volto a abordar esse assunto. Uma recuperação judicial não é um mar de rosas, não é a salvação, né, de todo o negócio. Na verdade, você acha que o empresário ele tem que estar preparado, tem que estar disposto para que uma recuperação judicial ela aconteça aí com sucesso, doutor? Olha, Guga, na verdade, a recuperação judicial, vamos dizer assim, é um processo que você tem que se preparar e muito para enfrentar. Não é um processo, do ponto de vista de custo, não é um processo barato, é um processo que envolve a administração judicial, envolve custos, envolve tempo, envolve bons profissionais. E assim, vamos dizer assim, a empresa, o empresário que decide pela recuperação judicial, ele precisa se cercar também de profissionais que vão auxiliá-lo a, olha, o plano. O plano é um documento, vamos dizer assim, elaborado de maneira muito criteriosa. Hoje, os credores, eles também se organizam, eles também olham os planos e também percebem, olha, eu tenho uma escolha para fazer aqui. Ou eu aprovo essa recuperação, ou eu convolo esta empresa em falência. E ao fazer essa escolha, vamos dizer assim, o ajuste, o calibre é o próprio plano. Se o plano me oferta algo que eu entendo que é melhor do que caminhar por uma falência, eu, como credor, vou aprovar o plano. Então, assim, sim um processo que se deve preparar. Não é um processo em que, olha, eu vou entrar para ver o que vai acontecer. Não, ao contrário disso. É um processo que você vai estruturar a forma como você pretende enfrentar a sua crise. Você tem que justificá-la e convencer a sua massa de credores de que aquele seu plano ele é factível, você vai cumpri-lo, você montou ele com base em boas informações, com base em bons mecanismos para a superação de crise. Agora, quais são as expectativas para o mercado empresarial, né, em relação à falência e recuperação judicial
para os próximos meses, meu caro Eduardo? Olha, essa pergunta é bastante interessante também, e eu só gostaria de dizer o seguinte: essa é uma opinião minha, é claro, e eu ainda acho que há pedidos de recuperação judicial represados. Nós teremos um aumento de demanda ainda no médio prazo. E explico. Explico porque, num cenário em que a gente ainda não tem uma definição muito clara da extensão deste período de isolamento parcial. Então, assim, acho que a pandemia, ela, assim como a gente olha hoje os dados sanitários, né? Então, assim, o estado ele está dividido, falando do estado de São Paulo, as regiões estão na zona amarela, outra na zona vermelha, enfim, você tem essas diferenças. A pandemia também, do ponto de vista das empresas, ela afetou mais ou menos determinados setores. Então, setores como restaurante, entretenimento, foram muito mais afetados, por exemplo, como o setor de supermercados. Mas eu ainda acredito que, justamente por não se ter ainda uma clareza muito forte no sentido de qual é o período ainda que nós enfrentaremos esses isolamentos parciais ou da maneira como tem sido feito hoje. As empresas também, elas olham para isso e falam assim, olha, eu não consigo, de maneira muito clara, estabelecer um plano que eu vou conseguir cumprir, porque eu não sei de que forma vai estar o mercado mais ou menos em março, mais ou menos em janeiro do próximo ano. Então, diante disso, eu acho que as empresas de fato ainda estão tentando se manter, ainda nesse contexto de pandemia, vivas, se manter ativas, mas que a hora que, olha, realmente nós temos um cenário aqui agora que nós sabemos que isso tudo vai se encerrar mais ou menos em tal período. É neste momento que serão tomadas a maior parte das decisões sobre recuperação judicial. Neste momento as empresas vão decidir, olha, tudo bem, então eu sei que a partir de março do ano que vem tudo se encerra. Então agora eu vou montar um plano para enfrentar a crise diante de um cenário de normalidade. Num cenário de normalidade, os meus números são projetados, são esses. Se são esses, eu vou começar o meu processo de recuperação judicial agora. Falência já é algo que a gente olha da seguinte forma. Aquelas empresas que não tinham mesmo condições de sobreviver diante da pandemia já estão enfrentando aí processos de falência, processos de encerramento. Nós já temos detectado em diversas notícias aí de jornais e detectado em informações econômicas que houve efetivamente um aumento do número de falências, mas que esse número ainda pode aumentar de acordo com a extensão da pandemia, algo que nós não conseguimos responder agora à extensão disso. Então, assim, aquelas empresas que vão permanecer ativas são só aquelas que realmente conseguem, mesmo diante do cenário de pandemia, ainda manter um mínimo de atividade. Meu caro Eduardo Benini, eu quero agradecer a sua participação nesse Alesp Conecta de hoje. Foi muito legal abordar esse tema com você. Muito obrigado, viu? Muito obrigado, um bom dia para todo mundo aí. Valeu. Este foi o Alesp Conecta de hoje. Falamos aí de falências e recuperação judicial em tempos de pandemia. Você pode ver e rever este e outros programas em nosso canal no YouTube. Até nosso próximo encontro. Tchau!